Fala galera, beleza? Tudo bom? Estamos aqui novamente no nosso canal com mais um vídeo falando de reforma. Nós estamos aí nesse mês de outubro comemorando aí a Reforma Protestante. Dia 31 se comemora oficialmente aí a Reforma Protestante. E nós decidimos dar uma pausa aí nas nossas apresentações de Bíblias e de livros voltados à teologia sistemática para apresentar alguns livros voltados à reforma, para que você aí fique instigado aí, quem sabe, a comprar e ficar mais por dentro do assunto. Isso é verdade. É um assunto muito importante. Se não fosse a reforma, nós não estaria aqui hoje apresentando aquele livro para vocês. É isso aí. Nós apresentamos para vocês semana passada a história da reforma, né, de como ela se desenvolveu historicamente. Sim. Nós apresentamos semana retrasada a teologia dos reformadores e, de certa forma, esse livro meio que vem para complementar, né, Jean? Porque ele fala da teologia da reforma. Isso. Né? Aqui o autor é Matthew Barrett. E é um livro aí que tem bastante informações também voltadas para a teologia dos reformadores, assim como o primeiro livro lá. Você pode ver que é um livro parecido com o outro, bem colorido, bem bonito, né? O selo aqui de 500 anos da reforma da Thomas Nelson, né? A sua lombar tá bem colorida, então é um livro muito bonito aí para você ter na sua partilheira. Então, sem mais delongas, vamos aí apresentar o livro para vocês. Aqui, ó, Teologia da Reforma. Aqui, né, um monumento que tem lá em Genebra. Sim. Né, representando aqui Calvino, Farel. Tem mais, já? John Knox. Certeza que é Knox? Teodoro de Beza. Quase certeza. Se não for esses quatro aí, você comenta aí. Eu não sei porque eu nunca fui lá, então... Olha, o dia que eu for, eu me atento realmente pra saber quem é. Eu tô pra falar pra você que uma das minhas primeiras viagens internacionais seria pra Genebra. Não é na Terra de Jesus? Não, seria em Genebra. Não vai na Terra de Jesus? Essa mística aí de Israel, cara, não cola muito comigo. Apesar de que eu tenho vontade de conhecer pela historicidade. Mas eu queria ir com aquele adventista lá, que é o Rodrigo Silva, né? Verdade. Contratar ele pra ir junto. Aí seria bom. Mas Genebra seria legal. Como já falou, o selo de 500 anos da Reforma, né? A Thomas Nelson aí lançou alguns livros voltados para esse do ano passado, que foi comemorado aí 500 anos da Reforma. Como já falei, editado aqui por Matthew Barrett e algumas contribuições de vários autores, né? Você pode ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, uns 20 autores aí diferentes. Pois é. Esse livro foi escrito assim, nós vamos mostrar aqui no sumário que cada capítulo tem um autor diferente. Um autor diferente. Então, é bem legal isso. Então é um compêndio aí de vários autores, né, que resolveram cada um contribuir em algum assunto para poder montar essa obra aqui que ficou bem legal. Aqui, ó, pode ver que é a mesma capa do outro livro que apresentamos semana passada. Bem bonitão. Mesma contracapa aqui, entendeu? Tem uma imagem aqui de Lutero, provavelmente, alguns escritos aqui, não sei que linguagem que tá. Deve ser latim. Provavelmente, né? Aqui então nós temos o sumário, né? Começa aqui com um prefácio, né? Falando aqui do que nós estamos celebrando, para essa questão da reforma, né? É importante a celebração ano passado foi, né, redondo, 500 anos. Então acabou sendo aí uma comemoração muito importante. Saiu vários materiais, tanto da Thomas Nelson, mas a editora Vida Nova também traduziu muitos materiais. Isso é verdade. A editora Cultura Cristã também lançou alguns livros muito bons. Né? Então você não tem aí por que não estudar, né? Isso nós não apresentamos porque nós estamos aceitando as editoras aí em parceria. No vídeo passado o Jean deu um recado e a gente queria reforçar esse recado aqui para vocês que fazem parte de alguma editora aí. Se você trabalha, tem contato, se você quiser nos ajudar a enviar uns livros pra gente estar apresentando aqui, a gente vai fazer com o maior carinho, como a gente já faz, né? É verdade. Envia um e-mail aí para podcast@dogrego.com, que a gente pode estar mantendo esse contato aí e trocando informações para que vocês possam nos presentear com os livros pra gente apresentar aqui pra nossa audiência. Então, voltando aqui na introdução, aqui ele vai falar um pouquinho sobre o cerne, né, sobre o centro, sobre realmente da questão da verdadeira reforma. E aqui esse capítulo é escrito pelo autor, né, Matthew Barrett, que é o organizador desse livro. Depois, na parte 1, ele já vai falar um pouquinho do contexto histórico, vai falar da teologia medieval, dos reformadores e as suas reformas. Isso é muito importante, teologia medieval, porque lá era que tudo aconteceu. Sim. Quase tudo de ruim da Igreja Católica começou na Idade Média, né? Isso é verdade. Então é bem legal vocês entenderem o contexto, o porquê da reforma, né? É importante conhecer desde a ascensão de Constantino, né, até mais ou menos o ano de 1400 aqui, onde a coisa descambou mesmo. Isso é verdade. E aí a necessidade da reforma. Muitas coisas contribuíram para a reforma protestante. Dentre elas foi no âmbito religioso, né, teve essa questão muito influente de como a Igreja Católica levou as coisas para um lado totalmente contra as escrituras, esqueceram
Por isso que o lema mais forte da reforma é o solo escritura, porque os católicos realmente deixaram isso. Tem que ter um jingle, né? Uma Bíblia na mão de cada um, uma coisa assim. É verdade. Então eu não lembro agora. Então essa teologia medieval é importante para entrar na questão dos reformadores e sua reforma, né? É claro que aqui vai apresentar cada reformador com a sua proposta para o seu país, para a sua época. Isso, né? Cada um tinha um numerário de informação, é bem legal. E aqui, a teologia em si da reforma na parte 2, ele vai trazer alguns assuntos que são atribuídos à teologia sistemática, mas ele vai pegar esses assuntos e destrinchar em cada reformador. Isso, a visão do reformador sobre aquele assunto, ele vai escrever e vai fazer um punhado de informação. Então nós temos, olha, sola escritura, a Santa Trindade, os ser e os atributos de Deus, predestinação e eleição, criação, humanidade e a imagem de Deus, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o Espírito Santo e união com Cristo. Então veja que aqui são vários temas aí que nós encontramos na teologia sistemática, mas agora tratadas na visão de cada reformador. E o mais legal é que esses assuntos aqui, né, a união com Cristo, a obra do Espírito Santo, né, Santa Trindade, são assuntos que foi muito debatido antes da reforma, né? Principalmente lá no comecinho da igreja organizada, né, com Constantino, né? Os concílios de Constantinopla, os concílios de Éfeso. Então, tipo, quem era Jesus? Se ele era Deus, ele era homem, quem era o Espírito Santo? Então são assuntos bem complexos que foi desenvolvido naquela época e para os reformadores confirmarem o que os concílios falaram. Né? Esse capítulo mesmo aqui sobre o Espírito Santo fala muito a respeito de como o credo apostólico ele se posicionou, e depois nós temos uma revisão do credo em Nicéia, que nós conhecemos como credo niceno, que já falou aqui. Depois o credo niceno constantinopolitano, então, que ele vem para fechar essa questão, abrangendo mais essa questão tanto do Espírito Santo em Nicéia quanto de Jesus Cristo também, né? E aí, aqui, o autor vai trazer aqui, nesse caso aqui é o Graham Cole, né? Se a gente fala como Billy Graham, então seria Graham, né? Graham Cole, talvez. Ele vai trazer aqui a visão, por exemplo, o Espírito Santo e as Escrituras, o Espírito Santo e os sacramentos, né? O Espírito Santo e a reforma, tipo, isso em cada visão de cada reformador. É interessante porque ele vai analisar, principalmente em Lutero, ele vai trazer uma sessão da análise do credo, de como Lutero entendia o credo e como que Lutero aplicava isso nas várias outras áreas aí da Bíblia, né? Bem legal. Depois ele vai falar sobre a escravidão e a liberação da vontade, justificação somente pela fé. Isso é um dos maiores temas da reforma, né? Que a salvação não é por obras, não é por dinheiro, não é por dízimo, mas sim só pela fé. A santificação, a perseverança e a segurança, né? Vai falar sobre a questão da salvação, que a salvação não se perde, né? Que tantos reformadores, principalmente João Calvino, falou muito sobre isso, né? Depois vai falar um pouco sobre a igreja, né? A questão do batismo, né? Que o batismo da igreja católica era um batismo que salvava, arrancava o pecado original da criança, e a partir de agora a criança tem a livre escolha porque ela não tem mais pecado. Então os reformadores vão falar muito dessa questão de batismo, né? Até por isso nascem os anabatistas, né? Que são contra a questão, tem que rebatizar, porque o primeiro batismo não serviu, né? Depois eu vou falar sobre a ceia do Senhor, né? Que aí já entra já uma questão meio complexa, né? De estudo. Lutero e Zwingli aqui, né? E Calvino e a Igreja Católica, cada um tem um pensamento diferente. É transubstanciação, é consubstanciação, é a presença espiritual de Cristo na ceia. Então, é memória. Então são coisas assim que ele vai falar. Depois a relação entre igreja e Estado, isso é muito importante, somente naquela época, né? Porque quem mandava na igreja era o Estado, né? E a igreja, na verdade, era um Estado também, porque tinha um rei que era o Papa, né? E o próprio Papa mandava nos reis também, porque os reis tinham medo. Era uma confusão, então é bem legal para vocês entenderem isso. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós temos um podcast falando um pouquinho sobre essa relação da igreja e Estado. Sim. Nós gravamos esse mês, especificamente o mês passado, né? Falando um pouquinho sobre a questão da relação entre o cristão e a política, porque além da reforma protestante, nós também temos eleição esse ano. Sim. Né? Você que está assistindo esse vídeo aqui, nós já tivemos eleição. Já tivemos. Nós estamos gravando antes aqui, né, Rian? A gente não sabe ainda, mas o livro já saiu aqui, né, na publicação desse vídeo. Nós já sabemos se teve segundo turno, se não teve, sei lá. Sim, já, verdade. Mas
como nós não sabemos ainda, nós lançamos um podcast falando um pouquinho sobre a importância do voto consciente. Sim. Tudo bem que a eleição já foi, mas vai lá, ouça, porque você pode aí ter, né, um despertamento para algumas informações importantes entre essa relação do cristão com o Estado e as outras esferas da sociedade. O link está aqui no card. Vou colocar aqui no card do episódio 2, porque é mais lá que nós estamos falando sobre esse assunto, mas você pode ouvir o primeiro também, que ficou muito legal. Isso é verdade. Depois, finalizando, vai falar sobre a escatologia, né? Falar um pouco sobre o final do tempo, que os reformadores entendiam por isso, qual que era a visão deles, né? Então, é bem legal. É um livro bem completo, né? Cai quase tipo uma sistemática, que você pode ver. Sim. Sim, mas é uma sistemática com a visão dos reformadores, né? Então é bem legal sobre isso. Mostrando para vocês aqui um pouquinho de como o livro foi organizado, né? De como ele foi estruturado. Veja que ele abre aqui, né, com um título. Ele também, assim como o outro que a gente apresentou semana passada, ele tem pouca margem, então ele tem bastante informação. Ele sempre inicia os capítulos com um pequeno resumo do que vai ser tratado, né? E aqui também é dividido da mesma forma, olha só, com subtítulos, né? Falar um pouquinho da reforma luterana, na Suíça. Depois ele vai falar um pouco sobre a reforma em Genebra, um pouquinho da reforma inglesa. Depois ele finaliza aqui com a reforma escocesa e também vai ter outras reformas que foram feitas aqui na edição. Né? Então é bem legal que você viu que um capítulo vai falar de várias reformas. E vários motivos, porque cada país teve um motivo para fazer reforma. Isso aí. Aqui também, veja, a mesma coisa, se inicia com um resumo, sempre dividido por introdução e subtítulos. É um livro muito bem organizado, tem bastante informação, você pode estar lendo aqui. Folhinha amarela, bem bonita, né? Muito bom, é excelente para ler. No final aqui de cada capítulo, ó, tem algumas fontes para estudo adicionais, né, que você vai poder estar pesquisando aqui depois, se você ler inglês principalmente, porque a maioria aqui dos dados são em inglês. Né? Então é um livro completo que, além de ser um livro muito bom, te traz informações adicionais para a leitura. Com certeza. Né? Você não pode deixar de ter mais um livrão aí, ó, Teologia da Reforma na sua biblioteca. Além de ser um livro muito legal, é um livro muito bonito. Pessoal, como sempre, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, compra o seu. Se você conseguir comprar esses 4 livros que a gente vai apresentar esse mês, você vai ter um conhecimento bom de reforma. Com certeza. A gente ainda está devendo para vocês mais conhecimento do assunto, porque a gente não tem tempo de ler o livro inteiro, né, gente? Isso é. Inclusive, alguns dos comentários às vezes reclamou sobre isso, né? Que a gente às vezes apresenta o livro sem conhecê-lo por inteiro. Se a gente for ter que conhecer o livro por inteiro, a gente não vai apresentar muita coisa para vocês. É verdade. A gente já tem uma demanda da nossa igreja de leitura, da faculdade, dos nossos cursos, que a gente também faz um curso no Instituto Reformado de São Paulo. Opa, jabá! Então você pode, tá aqui, o link na descrição, vou deixar aqui. Do Instituto Reformado de São Paulo, se você quiser estudar teologia aí na sua casa. Imagine quando eu for apresentar a Suma Teológica. Nossa, tem 5.000 páginas lá, então... Não tem condição, não tem condição. Tá, então é mais uma apresentação do livro que a gente te dá com a vantagem de abrir e mostrar os detalhes, você pode comprar com mais segurança. Tá? Não se esqueça também de curtir esse vídeo, né? É importante que você curta, que você dê seu like aí, que você compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, verifica aí. Se você não está inscrito, já se inscreve também, tá? Porque você vai estar recebendo aí nos seus e-mails aí as notificações dos próximos vídeos. Isso aí, pessoal. Para vocês conhecerem um pouquinho mais nós, entra no nosso site lá, que é o dogrego.com, onde nós temos nossos podcasts de teologia, nossos podcasts de cultura pop aí, que o episódio 2 está saindo do forno, né? Então, pessoal, acesse lá. E se você quiser mandar alguma informação, conversar com nós, você pode mandar um e-mail para nós, que é o podcast@dogrego.com, onde você pode falar com nós em particular e não precisa se expor. É isso aí. Até mais, pessoal.